Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Política, Papo Justiça de hoje no canal do Fala.host. E o tema de hoje que nós vamos falar é sobre a elegibilidade de Bolsonaro ou inelegibilidade de Bolsonaro. A pergunta inicial é: ele estará elegível em 2026? Existe uma grande discussão e uma grande controvérsia e algumas teorias da conspiração que envolvem essa questão. E nós vamos tratar sobre elas aqui hoje. Goste você ou não, tem algumas teorias a favor e outras contrárias. Vamos tratar delas, vamos falar sobre as duas, sobre a contrária e a favor, tá? Mas antes de dar aquela paradinha, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais. Vamos ajudar um canal de direita a crescer. Direitas, conservadores, devemos tomar todos os lugares, né? Porque o câncer já está em estágio avançado. Lembrando que aqui é basicamente a minha opinião, a minha visão de um cidadão normal. Não sou advogado, não sou jurista, não sou jornalista, cidadão comum, beleza? Então trate como rumores, trate como teoria da conspiração, não acredite em mim. Mas eu vou te fazer pensar, ok? Bom, pessoal, nós sabemos que Bolsonaro está inelegível de forma ilegal, por uma tomada ilegal do TSE, né? Por que eu digo que ele está inelegível de forma ilegal? Primeiro, que não existe crime eleitoral de reunião com embaixadores e não se encaixa em nenhum crime eleitoral. A decisão ali, na minha visão e na visão de muita gente, é de que houve uma perseguição política, né? E ele se tornou inelegível. Então, a situação que ele se encontra é muito frágil, porque não houve crime, né? E o Tratado Internacional, né, da Democracia deixa bem claro, tratado internacional, pessoal. Não é lei brasileira, não. Tratado internacional. A pessoa só pode perder os seus direitos políticos em favor de um crime. E não houve crime. E quando esse tratado internacional foi assinado pelo presidente, foi recepcionado pelos senadores e deputados, isso se entrou dentro da Constituição, tá? Então, esse tratado internacional faz parte hoje da Constituição. Uns dizem que ele pode ser infraconstitucional e outros dizem que ele está dentro da Constituição. Então, se o tratado internacional diz que o indivíduo só perde os seus direitos políticos em função de um crime, quer dizer que quem condenou Bolsonaro, sem crime nenhum, cometeu uma inconstitucionalidade. E aí que entra a discussão. Os bolsonaristas mais fervorosos, né, entendem que a questão da inelegibilidade cairá por terra quando Cássio Nunes assumir o TSE em 2026, né? Ele vai assumir agora, se não me engano, e vai comandar até 2026. E o Bolsonaro vai poder fazer uma ação de correção, uma ação de inconstitucionalidade contra a condenação do TSE feita por quem a gente entende que está perseguindo politicamente Bolsonaro, né? Então existe aí a possibilidade, essa é a tese boa, tá? Essa é a tese positiva de que Bolsonaro estará elegível em 2026, porque ele vai entrar com uma ação contestando a constitucionalidade da ação que o condenou à inelegibilidade. Portanto, ele vai entrar com uma ação para derrubar a inelegibilidade dele. Então ele vai voltar a ser elegível, tá? Cássio Nunes, se ele não seguir a cartilha dos Supremos Ministros, né, se ele não seguir
se ele não rasgar a Constituição, se ele for leal à Constituição, ele vai dar uma liminar, e essa liminar poderá manter Bolsonaro elegível em 2026. Lembrando que essa liminar ela vale até o julgamento do pleno do TSE. Então, entenda, Bolsonaro entra com uma ação de inconstitucionalidade sobre a questão da sua inelegibilidade. O Cássio Nunes emite uma liminar autorizando o Bolsonaro a se candidatar. Só que depois, Cássio Nunes, bom, aí o Bolsonaro vai se candidatar, vai passar por todo o pleno. Depois que essa liminar for expedida, o Cássio Nunes tem que levar essa discussão ao pleno. Se ele levar a discussão ao pleno e a maioria do pleno do TSE for favorável, esse mantimento da elegibilidade mantém-se. Quer dizer, Bolsonaro se mantém elegível e vai concorrer normalmente. Uma parte dos bolsonaristas estão aí entendendo que o Cássio Nunes pode dar essa liminar e segurar o mandamento desse julgamento para o pleno. Então ele dá uma liminar, Bolsonaro fica elegível, concorre, ganha, e depois que ele ganha, aí sim Cássio Nunes vai soltar o julgamento para o pleno, né, para o restante dos ministros do TSE. Se não me engano são 5, né? E aí que vai ser o julgamento do pleno. E aí, tendo Bolsonaro como elegível, eleito presidente da República, fica mais difícil do pleno rasgar a Constituição. Entendeu qual que é a jogada do lado positivo da direita? Tá? Então, assim, Bolsonaro estará elegível, se torna presidente, chefe das Forças Armadas, e aí os membros do TSE não vão querer se indispor com o chefe das Forças Armadas. Bom, essa é a visão positivista, né? Positivista não, a visão positiva, a visão da direita. Agora, existe um contratempo aí nesse meio. Não sei se você sabe, agora é a visão negativa da questão, tá? É a visão que pode ser prejudicial à direita. Tem agora uma visão de que assim que Bolsonaro for tornado elegível, alguém da esquerda, lógico, vai apelar para o Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo dá a última palavra sobre a Constituição. E se isso envolve constitucionalidade, pode ser remetida para o STF. Chega no STF, os membros do STF, a gente já sabe a opinião deles, a gente já sabe que existe aí uma perseguição política, e aí existe a questão da derrubada da liminar do Cássio Nunes, e Bolsonaro volta a ser inelegível. Lógico, rasgando a Constituição. Essa é a teoria negativa dessa questão da elegibilidade de Bolsonaro. Por um lado, há a possibilidade dele se tornar elegível, se candidatar, muita possibilidade dele ganhar, vencer as eleições, porque Cássio Nunes já deixou bem claro, se o Congresso pedir, votar e aprovar o voto impresso, nas eleições teremos voto impresso. E assim como na Venezuela, quando o voto impresso foi implantado, o ditador perdeu. E pode acontecer isso aqui no Brasil também. Implantando o voto impresso, a coisa é mais embaixo. E detalhe, Trump já está dando notícias de que
existe uma grande possibilidade dos Estados Unidos não aceitar as eleições caso Bolsonaro não esteja elegível, né? Exatamente por essa questão de que é inconstitucional tanto no Brasil quanto fere o Tratado Internacional da Democracia, né? De que Bolsonaro foi condenado à inelegibilidade sem crime nenhum. Entendeu? Existe então a grande possibilidade dos Estados Unidos não aceitar as eleições sem a presença de Bolsonaro. E aí a coisa complica mais um pouco, porque o mundo inteiro já abriu as pernas para os Estados Unidos. O mundo inteiro aceitou a negociação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fez a jogada comercial, aumentou as taxas, e o mundo inteiro abaixou as calças para os Estados Unidos, dizendo, não, vamos negociar sim, com certeza. Tendo o mundo inteiro dado esse aviso de que quem manda no mundo é os Estados Unidos, tende-se ao resto dos países democráticos também não aceitar eleições presidenciais sem a presença de um forte aliado da direita, né? Na verdade, o representante da direita no Brasil. E aí, as coisas vão complicar para o Brasil se Bolsonaro não estiver elegível. Então, muita coisa está tendencionando para que Bolsonaro esteja elegível em 2026. Se ele estiver elegível, eu voto nele, lógico. Todo mundo de direita conservador não pode não votar em Bolsonaro. Não pode votar em Lula, não tem jeito, né? Então, ele estará presidente em 2026, tá? É essa a minha visão, é essa o meu entendimento, tá? Pode ser uma teoria da conspiração, pode ser bagunça, mas eu acho que o Bolsonaro estará lá sim, tá? Porém, muita água passará debaixo dessa ponte, muita coisa pode mudar. E você, o que você acha? Deixa seu comentário aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima.